provavelmente já estão a ver a minha apresentação. Esta data que estão a ver aqui foi a data de lançamento do estudo Factos, que foi um documento que a APT Fridas compilou os resultados, que está acessível no site aptfridas.com. Na parte que diz repositório científico, tem lá o documento do estudo Factos, que podem fazer download gratuito. Ora bem, o que é que foi então isto para, eventualmente, os colegas que não estão tão por dentro? O estudo de factos foi um estudo observacional multicêntrico não comparativo, que consiste numa série de casos em que fomos avaliar o impacto na reparação e remodelação da pele do creme reparador com um complexo de 5 fatores de crescimento, neste caso o Dermexel, como sabem. O objetivo também foi avaliar a ação do creme com este complexo de fatores de crescimento em 3 situações específicas: queimadura de primeiro grau, remodelação de cicatriz e na pele circundante e bordos da ferida. Ou seja, quando alguém se dispunha a ser participante deste trabalho, nós dávamos um dossiê do investigador em que era dado instruções precisas, nomeadamente o consentimento informado, tudo o que era preciso para se fazer a avaliação e o seguimento da pessoa com alguma destas situações que acabei de descrever, e esta avaliação respeitava, digamos que, até a frequência que nós recomendamos a aplicação do creme. E no caso, o que nós recomendamos em termos de aplicação do creme foi que o próprio aplicasse a um representante legal habilitado 2 vezes por dia na cicatriz durante 3 meses. E esse era o período de seguimento, do dia 0 ao dia 3, ao terceiro mês, ou seja, aos 90 dias de seguimento da cicatriz. Nos bordos e pele circundante, a aplicação era feita pelo profissional que executava o tratamento, no mínimo 2 vezes por semana, durante os 3 meses em que a ferida estivesse ativa, se estivesse ativa este tempo todo, ou então até à epitelização da ferida. E na queimadura de primeiro grau também a mesma situação, 2 vezes dia na área queimada. Como sabem, a queimadura de primeiro grau é uma queimadura em que só a epiderme é atingida, há um rubor persistente, e portanto era para a aplicação do próprio em penso aberto, digamos assim, não havia oclusão. Nós não aplicamos Dermexel nas feridas, neste caso foi sempre em pele ou em cicatriz ou na queimadura, que é a pele que está lesada, a queimadura de primeiro grau. Quando compilamos os casos, foram submetidos no total 90 casos, sendo que 64 eram de cicatrizes, 19 eram de peles circundantes e 7 eram de queimaduras. Em termos de cicatriz, nós usamos esta escala, aliás, para fazer uma avaliação da qualidade da cicatriz, e comparamos entre o dia 0 e o dia 90, digamos assim, que era o término do estudo. E esta escala para nós foi muito interessante usá-la. Porquê? Porque além dela dar a perspectiva do observador, leia-se profissional de saúde, dava também a perspectiva de quem tinha a cicatriz. E, em termos do observador, reparamos que ele tinha que classificar a cicatriz de 1 a 10 em termos de vascularização, pigmentação, espessura, relevo, maleabilidade e área de superfície. Sendo que depois havia também um racional explicativo, o que é que a escala pretendia avaliar em cada destas situações. Já o utente estava mais focado na dor, no prurido, na cor da cicatriz, na rigidez da cicatriz, na altura da cicatriz, na sua regularidade, ou seja, e depois uma opinião geral, ou seja, o que é que o utilizador achava, qual tinha sido a melhor ação ou o resultado final, do ponto de vista, como podem ver, de aspectos funcionais, mas também aqui do ponto de vista estético. E o que é interessante de verificarmos é que realmente, em média, ou seja, das cicatrizes submetidas, em média há uma melhoria de 3 a 2 pontos, em média, volto a dizer, em relação ao início, à categorização da escala POSAS, à classificação da escala POSAS e o final. Ou seja, na vascularização, em média, deu 5, 4 na pigmentação, 5 na espessura, 5 no relevo, 5 na maleabilidade, na área de superfície e também na opinião geral. E, portanto, depois tivemos que fazer aqui uma média. No último dia, há uma melhoria significativa em todos os aspectos e conseguimos quantificá-la. Já no utente, a mesma situação, mas aqui reparem que o utente é bastante mais generoso para
nas observações que faz, ou seja, ele diz que a sua cicatriz está muito pior no início, mas reconhece que no final está bastante melhor. Porque a diferença entre o valor médio inicial e o valor médio final é bastante maior. Chega a haver diferenças de 4 pontos entre o valor inicial, aqui 5 para 1, 6 para 3, 3 pontos, 6 para 2, 4 pontos, 4 pontos, 4 pontos e 3 pontos. Portanto, começa pior, mas acaba melhor. Em termos das queimaduras, em média, o número de dias entre o evento da queimadura e a início da aplicação do creme foi de 11 dias. Ou seja, não era aplicado logo, porque também não havia essa disponibilidade. Mas a melhoria, ou seja, a partir do momento em que começamos a aplicar o creme, ao quarto dia, em média, as pessoas que tinham queimadura de primeiro grau referem uma melhoria significativa com a aplicação do creme e a resolução completa, em média, ocorreu ao 33º dia. Muitas vezes, estamos a falar de resolução completa, no o prurido, a descamação, tudo isso ficar completamente resolvido, demorou cerca de um mês. E em 86% dos casos da queimadura apresenta a mesma tonalidade de pele no final da resolução do evento, que é isso que nós queremos, como é evidente. Em termos de pele circundante, em média, a melhoria dos sintomas associados a alterações de pele circundante foi, ou seja, ao fim de 10 dias de aplicação, tínhamos uma melhoria do estado geral da pele circundante, sendo que o mínimo foi 3 dias e o máximo 15 dias. A resolução dos sintomas associados a alterações de pele circundante ocorreu, em média, ao 45º dia. Não nos podemos esquecer que havia feridas que estavam ativas durante 3 meses e isto era para a avaliação das duas uma. O estudo na pele circundante ou terminava aos 90 dias ou terminava quando havia epitelização total da lesão. E, portanto, aqui temos alguma diferença máxima, temos digamos, uma amplitude muito grande em termos de mínimo de dias de resolução dos sintomas e máximo de dias de resolução dos sintomas. Na totalidade dos casos, foi considerado que a aplicação do creme contribuiu para a contração mais rápida dos bordos da ferida. Esta era uma opinião que era questionada, nomeadamente aos utilizadores. Alguns aspectos que são diferenciadores e que a mim me parece interessante ressalvar de tudo o que nós vimos do estudo de factos. O prurido como o primeiro sintoma a reverter, o que é interessante porque muitas vezes sabemos que o prurido pode não ser algo que seja incapacitante, mas é extremamente incomodativo. E é um dos motivos que muitas vezes temos lesões associadas até. A melhoria entre a primeira e a segunda semana da aplicação do creme, no caso a cicatriz. A melhoria da aparência estética é algo que ressalva, e a doutora Rosa Mascarenhas teve a oportunidade de dizer em várias situações também, tem essa percepção. A melhoria da qualidade de vida. Facilita a aplicação mesmo no couro cabeludo, porque houve cicatrizes que foram no couro cabeludo e referem realmente a não oleosidade do produto ser um aspecto interessante para isso. E também a facilidade, ou parece facilitar, a contração da ferida e a viabilidade dos bordos. Era isto que eu tinha muito resumidamente, havia muito para dizer, porque o estudo deu dados muito interessantes e as pessoas tiveram a oportunidade, inclusive, de depois também dar algum feedback e deu o resultado também de várias apresentações que já foram feitas e que realmente me parecem de ressalvar, mas muito resumidamente, para também não digamos que alongar muito mais o webinar, foi isto que eu escolhi para partilhar convosco deste estudo. Para os interessados em verificar com mais detalhe todos estes dados, é só ir mesmo a aptferidas.com. Eu até depois posso, enquanto vemos aqui, eu posso ir aqui rapidamente ao meu browser e deixo aqui diretamente no chat o link direto, e vocês a partir daí é só clicar e descarregam para os vossos dispositivos o documento e depois a partir daí podem ver com mais detalhe tudo aquilo que eu tive a oportunidade agora de partilhar convosco. Entretanto, iria talvez voltar aqui às nossas questões, que ainda continua bastante ativa esta área, para realmente responder às questões e terminarmos, porque o webinar é de 1 hora, se a memória não me falha, portanto temos aqui 11 minutos para falarmos, ainda mais um bocadinho. E, entretanto, eu já pus aqui no chat, não no Q&A, mesmo no chat, o site, é só clicarem e conseguem, a partir daí, fazer download do documento de forma gratuita.
Doutora Rosa, vamos então a esta segunda ronda aqui de questões. Vamos? Agora vem assim uma questão sempre complicada, que é o benefício em cicatriz queloide. Da sua É, experiência com cicatriz, a cicatriz queloide talvez o tipo de cicatriz aberrante que nós mais tememos, não é? Penso é, eu. é assim, eu não tenho experiência em cicatriz queloide com o Dermexel, porque, na verdade, eu acho que a indicação não é essa, porque se temos fatores de crescimento e temos uma cicatriz que está a crescer demais, é um bocadinho contra a natura estarmos a pôr fatores de crescimento. Habitualmente nós tratamos as cicatrizes queloides, além das técnicas que podem ser com outras coisas, mas normalmente tratamos as cicatrizes queloides com os efeitos secundários dos corticoides, não é? Porque os corticoides provocam atrofia cutânea e nós aproveitamos este efeito secundário da corticoterapia, portanto, tentamos a corticoterapia local durante algum tempo ou até em oclusiva às vezes, durante bastante tempo, ou tentamos os injetáveis. Eu penso que, pelas indicações que temos com fatores de crescimento, a cicatriz queloide não será uma indicação para este creme. Muito bem. Sim, é realmente, e o uso, e na literatura realmente acaba por ser muito, vários produtos são usados, injeções mesmo do 5FU e do Certo, corticoide, e agora também a radioterapia já vem certo. ajudar para desinflamar, porque aquilo é uma inflamação muito exuberante e vai crescendo ao longo dos anos, que é outra coisa temível, não é? A cicatriz Claro. cresce. E portanto, mas nada ainda é digamos, o padrão de ouro, o tratamento ainda não existe do coloide, Não, não é? Ainda temos que infelizmente não. trabalhar, infelizmente, não. Mais uma vez, um participante anónimo pergunta se pode ser usado em úlceras de perna. Pessoalmente, eu uso na pele circundante das úlceras de perna, muito, uns efeitos interessantes, é porque eles sofrem muito prurido, estes doentes, pela oclusividade dos sistemas de compressão. Não sei se a doutora Rosa quer acrescentar mais Eu algum acho que se dado. tivermos uma úlcera de perna sem sinais de infecção, até pode ser usado na úlcera. Mas com cuidado e ir monitorizando, porque temos de ver a evolução para ver se não há infecção, mas pode ser utilizado. Na pele circundante, acho que é uma excelente opção. A Silvia Santos corrobora aqui, também resulta muito bem em queimaduras de primeiro grau, exatamente, isso foi o que acabámos também aqui a ver. Obrigado pela sua experiência. A utilização da experiência em queimaduras. A minha parte eu uso nas queimaduras de primeiro grau, como já disse, e eventualmente pode ser interessante nas de segundo grau superficial, segundo grau profundo aí Sim. não usaria porque já tem sido inviável habitualmente. Sim, eu já usei também em queimaduras solares, por exemplo, de pessoas que recorreram e funciona muito bem, ligeiras, claro. Aqui, novamente a Dulcepina também a corroborar realmente a queimadura solar, tipo escaldão da minha filha, 16 anos. Aqui o pessoal confia muito no creme porque usa nos filhos. E quando nós usamos alguma coisa Exatamente, nos filhos, exatamente. confiamos no produto. Exato. Alívio da dor e do rubor. Muito obrigado uma vez mais, Dulce, este feedback. Existe alguma evidência nas úlceras varicosas? Bem, falamos acima das úlceras de perna. Úlceras de perna, a maioria delas são de origem varicosa. Lá está, a pele circundante, eventualmente úlceras superficiais. Sim. Será isso. Mas, desculpem, mas eu vou ter que dar aqui uma chega. Nunca se esqueça que o tratamento das úlceras varicosas é terapia compressiva. A gente pode ter os melhores produtos do mundo se não apertarmos as pernas dos nossos doentes para resolver a hipertensão venosa ambulatorial, resolver o edema. Resolvendo o edema, resolvemos a fase inflamatória, não resolvemos o exudado e os doentes têm melhor qualidade de vida. Já agora, e peço desculpa à Exalderma, amanhã vamos ter um webinar que é um webinar europeu e com colegas do Brasil também, em português, dinamizado pela IUMA. Se quiserem, ainda estão a tempo de se inscrever. Vai ser sobre terapia compressiva, exclusivamente terapia compressiva, só. Desculpem lá este momento de publicidade, é da minha inteira responsabilidade e, portanto, não podem imputar responsabilidades a Exalderma. Foi. Eu acho que nestas coisas todas, seja úlcera de perna, seja estria, seja o que for, nós temos primeiro de tratar a causa, fazer sempre as medidas gerais, como a tentar elevar a perna, fazer Isso. a compressão não pode fazer garrote, as compressões Uhum. têm de ser bem feitas, pronto. Essas coisas são fundamentais. E depois, o creme com fatores de crescimento ajuda-nos a ter uma boa cicatrização.
é um adjuvante de todo este tratamento, desta abordagem mais holística e Exato. mais integrativa, exatamente. A Dulce Pina há pouco falou da crioterapia, se bem se recorda, e ela não referia da crioterapia das estrias, referia-se à crioterapia de lesões benignas de pele. Pensou para tirar pequenas lesões cutâneas, Sim, talvez por usa-se exemplo, o azoto líquido, penso eu, sim, não é? a crioterapia azoto líquido. É assim, Exatamente. eu tenho alguma experiência com azoto líquido em várias coisas, por exemplo, queratoses actínicas, há quem use nas queratoses seborreicas. Eu pessoalmente prefiro a eletro, porque acho que a cicatriz fica melhor. A crioterapia tem uma coisa, que não me dá peça, não me dá anatomia patológica, e eu costumo dizer muitas vezes, eu durmo mais descansada se tiver uma peça que vai para a anatomia patológica, porque os meus olhos veem muito, mas o microscópio vê muito mais. Eu peço desculpa, parece que o chat está desativado, as colegas não conseguem, só que eu não estou a conseguir também. Eu não posso. Espera lá, eu consigo pôr aqui alguma pergunta? Deixem-me cá ver. Eu não consigo escrever no Q&A. Acha que consegue ativar o chat, Pedro, para Eu vou tentar, se não conseguirmos, enfermeiro Paulo, eu comprometo-me a mandar o link o para todos link? os participantes. Pronto, Está bem? pronto, terá sido aqui. Durante a parte da manhã, eu comprometo a que têm todos o link, está bem? Se eu não conseguir. Ok, vou tentar respondida. Pode-se usar em úlceras de perna com alguma drenagem? Já respondemos um pouco a esta questão, ou seja, sim, na pele circundativa dentro das úlceras. Se tiver muita drenagem, não aplicar diretamente a úlcera, só a drenagem limpa o creme, portanto Claro. tem que ser material absorvente, mas sim, na pele circundante até ajuda, digamos que o exudado é muito lesivo à pele circundante e ajuda nesse processo. Sim, Pronto, mas aqui, diga, por favor. numa ferida com exudato nunca temos de secar, não é? Tem de se usar um produto para secar. Existem vários pensos que secam o exudato e Podem que são ajudar, feitos para isso. Nesta fase é um bocadinho contraproducente aplicar um creme. com certeza. Pronto, a parte das amostras que a Teresa Castro pede, o Pedro já vai tirar a devida nota. Teresa Castro pede amostras para o ACF, portanto, aqui já estamos. Já tive bons resultados em cicatrizes hipertróficas com a iniciada aplicação precocemente. Sim, da minha experiência, é essa a grande vantagem, ou seja, mal terem material de sutura, aplicar. E realmente acaba por ter um excelente resultado. Obrigado pela partilha, Liliana. A colega Olga Silva refere que sou podologista e uso o laser 1064 nanómetros, penso eu que é assim. Quando usado e atinge a pele, pode provocar uma queimadura. Posso usar a Dermexel nesta situação? Eu diria que sim, doutora Rosa. Depende do que tiver a tratar com o laser, Uhum, não é? sim, Depende da patologia que tiver por baixo, para que tiver a usar. exatamente. Se for algo que esteja extremamente inflamatório, não será, ou alguma coisa, lá está, que seja maligna, digamos Seja assim, mas à maligno, claro. partida. Voltamos ao mesmo. Úlceras de pressão, experiências. Ora bem, eu gostava de não ter nenhuma, mas tenho muitas com úlceras de pressão, infelizmente. É assim, na úlcera de pressão categoria 1 pode ser usado. Se a úlcera se for de categoria 2, lá está, apenas perda parcial da pele, não é? Com lesão também poderá ser usado. Úlceras de categoria 3 e 4, geralmente são úlceras que têm alto potencial de infecção e eventualmente têm sido inviável, aí não será indicação. Na pele circundante, também já tenho usado, principalmente na região das úlceras sacro, que estão muito maceradas devido à exudação da úlcera, às vezes a drenar, a conteúdo fecal que se mistura, etc. Pode ser usado. Agora, não se esqueçam de um pormenor, é que é um creme e se nós assim temos necessidade de fazer um penso oclusivo, das duas, uma, aumentamos a área onde colocamos os adesivos ou o penso, ou então se está com o creme não vai colar. Portanto, tenham que ponderar. Nas úlceras de pele não temos esse problema que geralmente os pensos são fixos pelo sistema de compressão e não temos esse problema. Portanto, nas úlceras de pressão temos que contrabalançar. Certo. Ana, gostava de inscrever no webinar, pode enviar o link, ok. Eh, Posso tentar enviar o link, sim. Vou tentar descobri-lo aqui rapidamente. Eu não sei se o chat já está ativo. Paulo, Mas, não pode... estou a conseguir. mas é assim,
para o site peço desculpa, para o webinar de amanhã, peço uma vez mais à Exalderma esta parte, mas basta irem, por exemplo, ao Facebook, que toda a gente à partida terá, ou o Instagram, ir à IUMA, que é, se fosse ler IEWMA, vão logo lá ter e procuram lá e está lá disponível. É um link de Zoom em que se inscrevem. Se não, se quiserem mandar-me mensagem, eu rapidamente também encaminho, Ana. Peço desculpa, mas agora não tenho mesmo, posso tentar aqui, mas como estou a moderar isto, não me parece adequado estar agora a interromper. Parabéns pelas apresentações. Utilize nas ligas provocadas por lesão por adesivos no pós-operatório de utentes mastectomizados com penso secundário com rápida evolução sem dor ou prurido. Muito obrigado, Dulce, por este feedback. Muito interessante também. Pode utilizar-se cicatrizes cirúrgicas que apresentem rigidez acentuada. Quando será o momento de utilizar? Da minha parte, é tiro o material de sutura, recomendo ao doente começar a aplicar. Esta é a minha experiência. Doutora Rosa, não sei Eu se... não percebi muito bem. Material cirúrgico? Não, a questão é, pode utilizar-se em cicatrizes cirúrgicas que apresentam, peço desculpa, rigidez acentuada. Quando será o momento de usar? Rigidez articular? Rigidez acentuada, não diz que é na Ah, articulação. Essas as cicatrizes mais endurecidas, penso as eu. cicatrizes mais endurecidas. Se não forem queloides, se for aquela dificuldade, é a tal coisa de restabelecer a função. A massagem e a utilização precoce pode, mas eu não sei se percebi bem a questão, realmente. Acho que era isso, essa a pergunta, não era? Eu penso que será. O momento, como eu digo, é quanto mais precocemente o doente começar a Exato. aplicar, melhor. Sim. Isso não tenhamos dúvidas. Já agora, no estudo de factos, houve uns colegas que aplicaram muito em próteses do joelho, acho que foi 2 ou 3 casos que tiveram, e que dizem que lhes facilitou, eram da área da reabilitação, que lhes facilitou o processo de reabilitação porque as cicatrizes ficavam mais maleáveis. Portanto, tivemos esse feedback também do estudo de factos. A Isabel coloca aqui um link, penso que deve ser o link, e a Andrea Marcelino coloca o link da APT. Obrigado a Isabel, porque eu penso que este link do Zoom é do webinar da manhã. Obrigado por esta vossa rapidez em responder. E mais aqui uma questão, e vamos terminar com estas últimas questões. É só uma mesmo, que diz: só agora consegui, gostava de ver a formação, como posso fazer para rever? Pedro, isto é consigo, a formação está a ser gravada, portanto eu penso que depois a Exalderma irá disponibilizar. Da minha parte não é inconveniente, penso que a doutora Rosa Também não? também não há. O que nós gostamos é de partilhar estas experiências para melhorar a qualidade de vida e os resultados que nós temos com os nossos utentes, que é isso que todos nós pretendemos enquanto profissionais de saúde, e aumenta que os nossos parceiros que trabalham produtos também têm essa vontade. Eu penso que está tudo. De resto, temos aqui vários feedbacks em várias situações. Portanto, muito obrigado aos colegas que tiveram esta amabilidade também de partilhar as próprias experiências. Como a doutora Rosa disse na apresentação, é importante termos a parte da evidência, obviamente, saber como é que o processo se dá, mas depois também, no final do dia, interessam os resultados que obtemos com a nossa experiência prática.